Tem vídeos que a gente grava e nem sabe por quê. Na hora parece só mais um registro qualquer. Uma volta de moto, uma câmera ligada, uma estrada passando, o vento batendo, nada demais. Mas depois de um tempo, quando a gente reassiste, a gente percebe que aquele vídeo guardava uma fase inteira da nossa vida. E talvez esse seja um desses vídeos. Na época que eu andava de moto, eu não enxergava a moto como enxergo hoje. E para ser bem sincero, por muito tempo, eu olhava a moto quase como uma limitação. E olhando a moto como aquilo que eu tinha, mas não necessariamente como aquilo que eu queria. Porque na minha cabeça, em algum momento da minha vida, eu criei essa ideia muito forte que eu precisava de um carro. Não era sobre a praticidade, não era só pela chuva, não era pelo sol, pelas viagens cansativas, pelo desconforto, pelo corpo chegando quebrado depois de pegar a estrada. Era mais profundo que isso, de verdade. Eu sentia que ter um carro significava que eu tinha avançado. Eu tinha ido para a próxima fase do jogo, que eu tinha subido um degrau, que eu podia abrir a boca e dizer, eu tenho um carro. E talvez muita gente não admita isso, mas tem coisa que a gente não quer só pela utilidade, a gente quer pelo que aquilo representa. E para mim, naquele momento, o carro representava uma conquista, um degrau alcançado, representava uma segurança, representava um respeito interno, representava principalmente uma versão de mim que eu achava que precisava provar para os outros e talvez para mim mesmo. E é estranho falar isso hoje porque, olhando de fora, pode parecer muito pequeno e realmente parece. Pode parecer que é só um veículo, só uma troca, sair da moto para o carro como se fosse o caminho natural das coisas. Mas quando você está vivendo aquilo, não parece pequeno. Quando alguma coisa vira um peso dentro da sua cabeça, ela ocupa espaço demais. E realmente eu me sentia mal. Não por não ter um carro, não era por uma tristeza dramática, dessas que você vai contando para todo mundo. Era uma coisa mais silenciosa. Era ver outras pessoas tendo, outras pessoas imaginar outras pessoas com viagens com mais conforto. Era pensar em como seria diferente sem se preocupar muito com sol, chuva, mochila, cansaço, estrada, perigos e afins. E viajar de moto, por mais que tenha seu lado bonito, também cansa. Cansa o corpo, cansa a nossa mente. Tem hora que a liberdade pesa. Tem hora que o vento bate no nosso rosto e parece bonito no vídeo. É o mesmo vento que bate no nosso rosto e a gente acha bonito, é o mesmo vento que te desgasta depois de horas. E eu acho que foi aí que o carro começou a virar na minha cabeça quase que uma solução para tudo. Como se quando eu estivesse no carro, uma parte da minha vida fosse finalmente se encaixar. Mas a vida tem esse jeito meio irônico de te ensinar. E eu acredito que isso veio muito para o meu crescimento hoje. Porque algumas coisas a gente só entende depois que a gente vive. Não adianta alguém te falar, não adianta alguém dizer na sua cara, aproveita a moto. Um dia você vai sentir falta. Não adianta alguém explicar que o carro também tem custo, também tem preocupação e também tem o mesmo peso que uma moto pode trazer para você. Seja ela do lado positivo ou do lado negativo. Mas você precisa desejar, você precisa correr atrás, você precisa conquistar, viver aquilo. E só depois de entender o real motivo e o real tamanho daquilo na sua vida, você consegue entender e você consegue sentir. Na verdade, eu acredito que todo mundo precisa passar pela experiência. E eu precisava ter essa experiência, eu precisava sentir como era ter um carro. Eu precisava viver essa fase, eu precisava tirar aquilo da cabeça. Porque enquanto eu não tivesse aquilo, essa situação, essa ideia ia continuar sendo uma pergunta em aberto dentro de mim. Será que realmente eu seria feliz? Será que a minha vida seria melhor? Será que eu me sentiria mais realizado ou não? E será que eu finalmente ia parar de sentir que estava faltando alguma coisa? E quando eu tive, eu entendi muita coisa. Eu entendi que conquistar é algo bom. É claro que é. A gente não pode tirar o mérito da nossa conquista de uma forma que isso nos afete tanto emocionalmente quanto psicologicamente. Tem um orgulho ali, tem uma sensação de avanço, tem um nível passado, tem aquele momento em que a gente olha e pensa, caramba, eu consegui, cara. E isso não deve ser diminuído nunca.
Às vezes a gente também precisa dessas conquistas materiais porque elas fazem parte da nossa história. Elas marcam fases, elas mostram esforço e elas mostram movimento. E o movimento é algo contínuo na nossa vida. A nossa vida, ela de fato sempre vai ser um eterno perde e ganha. Só que com o tempo eu também entendi que nem toda conquista traz a liberdade que a gente imagina. Às vezes uma conquista resolve uma insegurança, mas cria outros pesos. Às vezes aquilo que a gente achava que ia te libertar também te prende de uma outra forma. E foi aí que minha visão sobre a moto começou a mudar. Porque antes eu olhava a moto pensando no que ela não me dava. Hoje eu olho pensando no que ela me dava. A moto tinha uma liberdade que o carro não consegue e não conseguia entregar do mesmo jeito. Era mais simples, era mais direta, era mais crua. Você sai e sente o caminho de verdade. Você não está isolado, mas você está dentro dele. O vento bate, o clima muda, o corpo sente, a estrada conversa com você de outra forma. É mais confortável, sim, mas talvez justamente por isso ela não seja mais viva. O carro te protege mais, a moto ela te expõe mais. Tem uma liberdade em não estar completamente blindado. Tem uma sensação de presença, de movimento, de você com você mesmo. Talvez eu costumo dizer que seja um autodescobrimento. Hoje eu entendo que de certa forma a moto me dava algo que eu só fui valorizar depois. Ela me dava o silêncio mental, mesmo com todo o barulho de vento. Ela me dava a sensação de fuga, mas não uma fuga ruim. Era como se por alguns minutos, algumas horas, eu conseguisse sair da minha própria cabeça. E talvez eu não percebesse isso porque eu estava ocupado demais olhando para o lado que eu não tinha, ou que eu ainda não vivi. Essa é uma das maiores armadilhas da vida. A gente se acostuma com o que tem e romantiza o que falta. É literalmente a ânsia de ter, o tédio de possuir. Quando eu tinha moto, eu romantizava o carro. E quando eu tive o carro, comecei a entender a moto. E claro que isso não significa arrependimento. Na verdade, é o contrário. Se eu pudesse voltar atrás, eu não voltaria. Porque eu precisava passar por tudo isso. Eu precisava sentir aquela vontade, precisava sentir o incômodo, precisava conquistar e precisava comparar. Precisava entender na prática que a vida não é tão simples quanto isso é melhor do que aquilo. Às vezes não existe melhor, existe fase, existe necessidade, existe momento. E existe aquilo que você precisa viver para amadurecer. E talvez seja a parte mais importante de tudo. Mudança nem sempre é sobre subir. Às vezes a mudança é só sobre atravessar. Atravessar uma versão sua que ainda precisava provar algo, atravessar uma insegurança, atravessar uma vontade que parecia urgente, ou até mesmo atravessar uma fase em que você achava que só seria completo quando você tivesse determinada coisa. E depois, quando você atravessa, você percebe que o que você queria não era só um carro. Você queria se sentir suficiente, você queria se sentir capaz, você queria olhar para a sua vida e perceber que você estava evoluindo. Só que evolução não é sempre aparência. Evolução também é mudar a forma que você enxerga o que já viveu. Hoje, quando eu vejo esse vídeo de moto, eu não vejo só uma volta. Eu vejo uma fase minha, vejo alguém que talvez estivesse cansado, incomodado, querendo mais. Mas eu também vejo alguém livre, mesmo sem perceber. Eu sempre consigo ver alguém que tinha menos conforto, talvez tinha uma sensação de vida muito forte ali. Isso me faz pensar que a gente precisa tomar cuidado para não desprezar o presente só porque a gente está desejando o próximo capítulo. Porque o próximo capítulo pode sim ser bom, mas o capítulo de agora também tem coisa que um dia você vai sentir falta. Às vezes a vida é só um sentido, às vezes a vida só faz sentido olhando para trás. Na hora parece confusão, na hora parece atraso, parece comparação. Parece que você está ficando para trás enquanto todo mundo está avançando. Mas depois que você entende cada fase e o que ela estava te ensinando alguma coisa, você começa a entender que o jogo vai mudando.
O jogo vai ficando mais fácil ou mais difícil, a depender do seu ponto de vista. A moto me ensinou sobre o que é liberdade. O carro me ensinou sobre o que é conquista. E a mudança entre os dois me ensinou que nem tudo que a gente quer é exatamente pelo objeto em si. Às vezes a gente quer o símbolo, quer a sensação, quer realmente calar uma cobrança interna, quer provar que conseguiu. E tá tudo bem, cara, faz parte. Só não dá pra deixar isso definir quem você é. Porque no final das contas, carro, moto, casa, dinheiro, status, tudo isso pode sim e deve fazer parte da nossa vida. Mas nada disso pode ser o centro da nossa identidade. Você não vale menos porque ainda não tem. E você não vira automaticamente alguém melhor só porque você conseguiu ter. A verdadeira mudança ela acontece quando a gente entende isso. E hoje eu estou entendendo isso perfeitamente. Quando você para olhar para trás com vergonha e começa a olhar com respeito, o respeito pela versão sua que aguentou, que desejou, que errou, que tentou, que chorou, que reclamou, que mudou de ideia e o principal, que aprendeu. E talvez esse vídeo ele seja o que me representa hoje. Não é só uma moto, não é só uma estrada, é uma lembrança de que algumas fases só parecem ser pequenas, mas quando a gente esquece o quanto elas foram importantes, a gente sofre um pouco mais. Eu queria ter um carro, eu tive. Eu queria saber como era, eu soube. E hoje eu consigo olhar para a moto com outros olhos, não como falta, mas como liberdade. E talvez mudar seja exatamente isso. Não é apagar quem você foi, é entender por que você precisou ser daquele jeito, para finalmente conseguir seguir em frente de uma forma mais leve. Então, senhores, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato de vídeo que eu vou estar trazendo aqui, tá? É um teste. Peço que vocês deixem a curtida de vocês aqui no vídeo e também abra o espaço de comentários para que vocês tragam as experiências de vocês e a gente possa fazer um debate saudável aqui nesse canal. Espero que vocês nos acompanhem, se inscrevam no canal, tá? Para eu ficar trazendo mais vídeos como esse. E é isso, senhores. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Tamo junto.